Estamos aqui iniciando mais um Cena Legislativo, seu podcast semanal de debates que realmente importam na arena parlamentar. E hoje nós vamos discutir e falar um pouco sobre a comunicação parlamentar. Ou seja, não existe parlamento, não existe instituição do Legislativo sem a comunicação parlamentar, que, a meu ver, é vital para a democracia. E o nosso convidado é um jornalista, assessor de comunicação já há muito tempo, né, Demetrio? Você já tem aí uma temporada mais de 30 anos. No parlamento, na Assembleia. Você já foi assessor em Câmara Municipal, então conhece os meandros do Legislativo e do Executivo também. Demetrio está ali e é professor, né? Assim, estava conversando aqui antes do programa iniciar, tem essa pegada também de aprender e repassar e compartilhar aquilo que ele vai discutindo no dia a dia dele, no ofício dele. Primeiro, obrigado, Demetrio. Eu que agradeço, Cleiton. É uma honra estar aqui, né? A gente já trabalhou junto também. Sim, sim. E é uma oportunidade muito interessante estar aqui com você. Muito grato pelo convite. Dar os parabéns por essa iniciativa. Um programa como esse é muito interessante porque o pessoal chega no Legislativo, muitas vezes, sem qualquer experiência, né? Sim. É interessante. Já fica uma referência para as pessoas que quiserem algum tipo de informação e formação também, né? Perfeito. Dá uma olhadinha no seu programa. Acho Perfeito. que é uma bola muito dentro. Eu que agradeço, Demetrio. E eu vou começar, Demetrio, aqui te provocando do ponto de vista histórico. Tá. Você começou, como você bem disse, já tem 3 décadas, né, desse trabalho de assessoria. O que você acha, Demetrio, que mudou? E aí eu não estou falando só do ponto de vista de ferramentas tecnológicas, estou falando do dia a dia mesmo, do profissional que atua na assessoria. O que é que você viu assim de mais impactante nesse período? Que se você olha, quando você olha para trás, quando você começou e hoje na Assembleia Legislativa, você acredita que essa tenha sido uma grande transformação? Como é que você vê o seu próprio ofício ao longo do tempo? Cara, essa pergunta é muito boa porque mudou quase tudo. Mudou quase tudo, sabe, Cleiton? Eu mesmo tive que passar por uma reformulação dos meus conceitos e um reaprendizado das técnicas que eu utilizava, entendeu? Foi uma coisa, uma experiência um tanto, como é que eu diria? Eu fui atrás de reaprender meu ofício lá na Assembleia. Eu estou na Assembleia já há algum tempo, porque a demanda por comunicação mudou da água para o vinho. Essa nova geração que está saindo agora é uma geração já fortemente, não vou dizer nem impactada, não, já é formada dentro dessa nova lógica das mídias sociais. E eu sou um cara do século passado, então eu tive que modificar totalmente o tipo de atuação que eu tinha, né? Essa transição, vamos dizer assim, começou quando eu assessorava o Acrisio, né? Nós assessoramos o Acrisio como deputado estadual, Acrisio Lucena, grande parlamentar. E agora se consolidou, eu estou assessorando o Diacir Diniz, que é o chefe vamos dizer assim, o líder do bloco parlamentar governista, né? Isso. São 15 parlamentares de 5 partidos diferentes. E antes, quando eu assessorava o Arthur Bruno, que você já entrevistou, né? O tipo de assessoria era muito diferente, né? Os jornalistas que estão nos assistindo agora, antes você descia ao plenário, você fazia a cobertura do que estava acontecendo, você fazia um release e você subia para o gabinete, escrevia o release no seu computador, enviava por e-mail, né? Eu ainda peguei fax, né? Quer dizer, os jornalistas estavam ali no plenário e tal, você se relacionava com eles. Eu não só mandava por e-mail, mas imprimia, voltava e entregava impresso para o pessoal, né? Só para você ter uma ideia de como uma coisa era diferente. Sim.
Hoje, quando o parlamentar fala, você tem que filmar. Você tem que fazer um vídeo. Seja qual for, não necessariamente um pronunciamento. Pronunciamento você pode fazer ao vivo. Se você quiser, você pode fazer a transmissão ao vivo. Ou você pode fazer, se for uma intervenção, uma parte, né, como se diz no jargão parlamentar, você filma aquilo, você faz um texto na hora e você já manda para alguém, ou você mesmo publica nas redes sociais, você manda para alguém fazer uma edição preliminar do vídeo, né? E já manda o texto também para ser publicado junto. Então, é uma coisa imediata. Aquele tempo do release já foi. Demetrio, não tem mais release? Tem. Quando é uma coisa mais importante, além dessa cobertura ao vivo, vamos dizer assim, você também faz um texto melhor, mais apurado, com mais informações e envia para a imprensa. Agora, o envio também é diferente. Eu ainda uso o e-mail, né? Mas ninguém entrega mais release na mão de ninguém, né? Você usa o WhatsApp, você tem lista de transmissão, você já não faz só o texto, você já manda o texto, às vezes você manda o vídeo também, você obrigatoriamente tem que mandar o áudio, porque você tem que pensar que a comunicação hoje não é mais segmentada como era. Você tinha antes o jornal impresso, você tinha antes a TV, você tinha antes a rádio. Hoje, a galera que vai cobrir, os jornalistas que vão cobrir o legislativo, eles mesmos, a maioria deles, eles fazem o texto escrito, eles fazem a cobertura para a rádio, eles têm a preocupação de pegar o áudio e também fazem um vídeo. Se for para a rede social, faz o vídeo na vertical, se for para a TV, faz um vídeo na horizontal. Então, assim, mudou radicalmente, certo? Só uma coisa não mudou, viu, Cleiton? O salário continua o mesmo, tá certo? O nível de exigência profissional, certo? O nível de assimilação de técnicas novas, de novos instrumentos de trabalho. Quando eu digo instrumentos de trabalho, estou falando de novos apps, né? Assimilação de novas técnicas das mídias sociais. Não basta você ter um Instagram, não basta você ter um Twitter, né? Que é agora o X. Você tem que dominar aquilo, você tem que saber que hora você vai postar, qual a melhor hora de postar, se é imediatamente, se é daqui a uma hora. Depois de postar, hoje tem um outro profissional que surgiu com as mídias sociais, que é o cara do tráfego. Isso. O cara do tráfego ele vai saber se é interessante impulsionar aquele vídeo, ou seja, fazer um investimento financeiro naquele vídeo, naquele carrossel de fotos, né? Que horas vai ser isso e para quem impulsionar. Então, mudou muito. É uma coisa totalmente diferente do que eu fazia há 20 anos. Eu tive que me reciclar obrigatoriamente. Não existe mais aquele profissional que vai lá, só olha, fica olhando, volta, faz um release. Não. São coisas que acontecem em tempo real. Certo? A mídia social acontece em tempo real. Então, você tem que agir também, você tem que produzir conteúdo em tempo real. E aí, Demetrio, pegando essa questão das mídias sociais, a gente sabe que tem deputado de todo perfil, né? Os mais diferentes. Aquele mais contido, aquele que fala mais, aquele que não fala nada, coisa alguma, aquele que não fala coisa com coisa, né? Mas a gente vê que tem muitos parlamentares, e aí Assembleia, câmaras, que voltam seu pronunciamento para o que a gente chama hoje, o mundo digital chama de lacrar, né? Vai lá para a tribuna, ou fora da tribuna, nos espaços da Assembleia, ou do Legislativo de uma forma geral. Ele não está interessado no debate de fundo, digamos assim, né? Ele não está interessado na discussão em si, se faz sentido, se tem alguma racionalidade no que ele está falando. Mas ele prepara, né? A meu ver, ele prepara um material, com a ajuda de uma assessoria ou daquela equipe, para lacrar, ou seja, para impactar, para viralizar. Como é que você vê esse movimento por parte de vários parlamentares, e como é que você acha que fica a qualidade do debate em si, que é tão importante, né? Porque quando a gente fala de parlamento, é falar, é jogar ali a sua visão, é criar um espaço de discussão sobre a própria sociedade, né? A sociedade passa ali pelo aquele espaço
da tribuna, e aí da tribuna e das comissões, de uma forma geral. Como é que você vê esse movimento? Eu já vi com a melancolia, uma tristeza maior, né? Na verdade, são várias perguntas que você me fez e, assim, Aham. mesmo que fosse uma pergunta só, eu teria que ter várias respostas, né? Eu queria fazer só um parêntese e lembrar do McLuhan, Marshall McLuhan, que foi um cientista da comunicação canadense que estudou a televisão. E ele tem uma frase muito paradigmática que serve para a gente fazer o transporte do mundo que a gente está vivendo hoje. Ele diz o seguinte, que o meio é a mensagem. Ele disse isso e criou um rebuliço, principalmente com o pessoal da escola de Frankfurt, na época, que era um pessoal mais apegado à questão da análise de conteúdo. Sim. Né? E muita gente, quando a televisão surgiu, disse, que legal, a gente tem agora uma ferramenta maravilhosa para a gente fazer educação, cultura, né? Sim. E dá para fazer educação, dá para fazer cultura também na TV. Mas o McLuhan rapidamente sacou que não era o meio ideal para você fazer educação. A televisão, o forte da televisão era o entretenimento. Né? E de fato, né, acompanhando a evolução do meio, não só o meio televisivo, mas o cinema, os vídeos de uma forma geral. Hoje você tem streaming, você tem, né, YouTube, você tem as mídias sociais. A imagem é muito forte. E o tipo de conteúdo para aquele meio também tende a ser um tipo de conteúdo direcionado. Não dá para você colocar uma palestra no Instagram. Não dá para você colocar uma discussão mais verborrágica, mais aprofundada, né, no Facebook. Você pode até tentar, você pode até colocar, inclusive, mas não vai funcionar. Porque o meio não foi feito para aquilo ali. Sim. Né? Então, assim, essa galera que se preocupa em fazer conteúdos para lacrar, como você está falando, às vezes nem é só para lacrar, né? É para aparecer, é para ganhar mais seguidores, para ganhar comentários, curtidas, etc. Tem um sentido. Antes eu via isso com muito preconceito. Né? Uhum. Mas hoje eu vejo que, infelizmente mesmo, a palavra é essa, infelizmente, esses meios, eles são meios onde você aparece nesse formato. É muito difícil você modificar a estrutura do meio. Ele foi feito para aquele tipo de conteúdo ali, entendeu? Então, assim, não basta você... eu sou um bom parlamentar, eu tenho bons pronunciamentos, tenho grandes projetos de lei, boas ideias, vou para a tribuna, discuto com todo mundo, tenho uma grande formação, tenho história, tenho o que mostrar. Aí eu vou colocar isso tudo nas redes sociais. Então, se o teu Instagram, como grande parlamentar que você é, com a formação que você tem, servir somente para mostrar os projetos que você fez, os pronunciamentos que você fez, em cima de uma tribuna, falando, tá entendendo? Discutindo com outras pessoas, né? Terno e gravata e tal, não sei o quê. Rapaz, tu não vai ter muito sucesso na vida, não. Entendeu? Naquele formato, naquele tipo de exigência de comunicação daquela mídia social, você não vai ganhar seguidores, você não vai ganhar curtidas, você não vai ganhar comentários. Então, você não vai movimentar a sua rede. O que é que dá retorno? E é por isso que o pessoal faz. São conteúdos diferentes. As pessoas querem saber, no Instagram, quem é você pessoalmente, do que você gosta, se você tem algum hobby. Momento de lazer, né? Se você tem... como é o seu processo de interação com a família. A pessoa que está olhando Os ali o amigos Instagram... assistindo um jogo de futebol. Exatamente. Né? Você vai para o estádio, você está com a camisa do seu time, olha aí, estou torcendo aqui pelo Fortaleza, pelo Ceará, Parará. Se você fizer isso, tá certo? E, claro, também colocar os seus projetos, também colocar os seus pronunciamentos, aí a tendência é que as pessoas lhe acompanhem, porque uma coisa vai levar a outra. Mas se você ficar somente naquilo dali, é muito difícil, só no conteúdo político, vamos dizer assim, é muito difícil você ganhar seguidores, você ganhar curtidas e tal, porque é um assunto, a rigor, aqui no Brasil, infelizmente, que não desperta tanto interesse. Quando é que a política desperta interesse? Quando cria polêmica.
Então, se você tem agora uma sociedade polarizada, né? Bolsonarismo, petismo, né? Se digladiando quase que cotidianamente. Aí, o cidadão, principalmente o pessoal da direita, é muito difícil também, Cleiton, antes que você me pergunte, o pessoal da esquerda chegar no nível da direita. Porque o conteúdo da direita é um conteúdo irresponsável. Estou falando dessa direita bolsonarista, né? Os caras criam fake news quase todo dia. É uma indústria de fake news. Dia desse eu recebi uma pesquisa com o André Fernandes na frente, tá certo? Pelo WhatsApp. É uma pesquisa falsa, fake. Eu até fiquei assim... Eu até acredito, inclusive, que o André Fernandes será bem votado, né? Mas colocando o André na frente e tal. E bem feito. Você pô, que pesquisa é essa? Não sei o quê, mas a gente vai olhar, não tem registro. Mas quem é que vai ter o cuidado? Eu não tive, inclusive. Eu passei para algumas pessoas, Demetrio, isso aí não tem fundamento, não. Né? E eu sou um cara já cansado de analisar coisas. Eu fui completamente enganado. Então, assim, essa galera que produz esse tipo de conteúdo sem qualquer tipo de responsabilidade social, política, tem uma vantagem muito grande em relação ao pessoal da esquerda. Ah, mas você está dizendo que o pessoal da direita é responsável, o pessoal da esquerda não é? Eu vou reformular, então. Eu estou dizendo que o pessoal da esquerda tem uma responsabilidade maior com o que está publicando do que o pessoal da direita. Tá? Eles fazem... muitas vezes, eles não têm qualquer tipo de projeção em plenário. Eles nem se pronunciam, ou quando se pronunciam muito mal, tá certo? Mas tem algumas frases, alguns trechos, certo? Que são filmados pela assessoria deles, já pensando em como aquele conteúdo será colocado nas mídias sociais. Então, eles têm uma vantagem muito grande. Você tem parlamentares hoje que foram eleitos por conta das mídias sociais. O próprio André Fernandes, que eu acabei de citar, que era um youtuber que tinha mais de 1 milhão de seguidores. E teve uma votação superior a 100 mil votos, logo na primeira legislatura. Isso. É um negócio impressionante, né? Aí também vou fazer uma outra comparação. Você tinha antigamente, no auge da TV aberta e no auge do rádio, né, você tinha aqueles parlamentares que vinham da TV e que vinham do rádio. Com o passar dos anos, alguns anos, né, isso foi arrefecendo. Hoje, a moda é o YouTube, o Instagram, né? O X, né? Mas eu espero, sinceramente, né, como amante da política, como amante da comunicação, como jornalista, como amante da informação, da boa informação, que isso também seja uma moda, isso tenda a arrefecer. Que as pessoas não sejam mais eleitas somente porque têm conteúdos lacradores, para repetir a sua expressão, nas mídias sociais. Demétrio, a gente está falando muito de redes sociais, mas eu vou pegar aqui a questão dos rádios, por exemplo. A gente tem são linguagens diferentes. O formato da rádio, ela se reformulou, né? Hoje você tem muito emissoras de rádio que são rádios online, né? Tem um formato virtual. E a comunicação parlamentar também fala com esse formato, né? Sim. Como é que você vê isso? Né? E qual a diferença que você vê desse formato se a gente pega a metrópole e as pequenas cidades, por exemplo? Como é que você vê a diferença? Porque você trabalhou diretamente com parlamentares que não estão voltados somente para a grande cidade. Também tem quem tem que estar falando com pequenos municípios. Como é que você vê, como é que você faz essa modulação ao preparar um material, um texto, um vídeo, alguma coisa mais voltada para a rádio, daquele pequeno município, por exemplo? Como é que você vê E de uma forma geral, claro, que a minha pergunta, no fundo, eu estou querendo te dizer assim, como é que tu está vendo a rádio hoje, né, no formato da comunicação parlamentar? O rádio aqui no estado do Ceará, principalmente o rádio AM, sempre teve um nível percentual de audiência muito mais significativo do que outros estados no Brasil. Na última pesquisa que eu vi, mas já faz alguns anos, o rádio AM chegava a 14%. É um percentual muito alto. Né? O rádio AM que
acabou-se, né? Agora Isso no Ceará de uma forma geral, forma né? geral, né? O principal comunicador do estado do Ceará era o Paulo Oliveira. É, verdade. Assim, pelo menos 2 vezes, o pessoal da Presidência da República me ligou e disse, rapaz, o Lula vai dar entrevista. Rapaz, Dilma vai dar entrevista. Qual programa você indica? Paulo Oliveira. Isso. Assim, assim, grande abraço para o Paulo Oliveira. Porque o programa dele tinha audiência e tinha penetração. Né? As pessoas gostavam de ouvir o Paulo. Então, o rádio aqui continua sendo muito importante. Eu não sei, nos dias de hoje, não tive acesso a alguma pesquisa para mensurar como é que está isso. Tá? Mas o rádio vai cair no mesmo problema que a TV está enfrentando hoje. Você tinha a TV aberta, que era uma referência. Durante pelo menos 30 anos, a Globo mandou e desmandou. Quando eu digo mandar e desmandar, eu não gosto daquela tipo de visão. Saiu na Globo, as pessoas estão sendo manipuladas. Eu não gosto disso. Mas a Globo tinha um nível de audiência muito superior a qualquer outra emissora. Né? Mas a Globo hoje sofre com a intervenção, com as demais opções que foram oferecidas à população em termos de fruição do que é mostrado na comunicação. Porque é muito melhor, em vez de você esperar o Tela Quente, que vai passar 9h30 da noite, né? Aquele filme maravilhoso, você entrar no Netflix da vida, ou em qualquer outro serviço de streaming, aí começar a assistir o filme, deu sono, pausa ali, assiste depois. Então, o nível de comodidade é muito grande. Então, o rádio também está sofrendo com isso. Quando eu digo sofrer, não é só em relação à audiência, mas do ponto de vista do investimento. A verba publicitária que vem, principalmente dos poderes públicos, aqui no estado do Ceará, que é um estado menor, né? A nossa receita não é uma receita que se equipare aos estados do Sudeste e do Sul. A maioria dos veículos de comunicação dependem da verba publicitária pública. O governo do estado, as grandes prefeituras, o BNB, né? Claro, também os patrocinadores particulares, privados, têm um percentual importante, né? Mas eu diria que é muito difícil você sobreviver aqui no estado do Ceará sem a verba pública. E, aos poucos, quando você vai fazendo a mensuração da audiência, você vai vendo que, peraí, por que eu vou investir na TV aberta esse tanto se não está tendo retorno? Por que eu vou investir nessa rádio aqui? Porque o podcast sendo legislativa, está entendendo? Isso. De repente, daqui a pouco, está dando 1, 2, 3% de audiência. Então, isso. O investimento publicitário nesses meios também se fragmentou. Da mesma forma que foi fragmentada a audiência, o investimento publicitário também foi fragmentado. E você tem agora fenômenos que você não consegue entender, Cleiton. Tem várias pessoas, principalmente eu voltei a dar aula há 1 ano, tem várias pessoas, alunos meus, que dizem, professor, você conhece a banda tal, o cantor tal, não sei o quê. E eu sou um viciado em música. Não tem outra palavra, não. Eu sou um viciado em música. Aqueles caras que gostam de pesquisar e tal, vou atrás. Me desfiz, no final da pandemia, me desfiz da minha coleção de CDs, tive uma crise de choro muito grande, mais de 1000 CDs em casa e tal. Mas, não, o cara faz muito sucesso, eu vou olhar, aí eu vou atrás e tal. Aí o cara está lá no serviço de streaming tipo Deezer, Spotify, né? Apple, aí tem 1 milhão de seguidores. 1 milhão de seguidores é muita coisa, né? Mas assim, me lembra, sabe o quê, cara? Faustão. No auge do Faustão, chamava o pessoal do El Chan, né? Aí, 1 milhão de cópias vendidas, El Chan, o Brasil inteiro está ouvindo. Eu chegava para meus alunos e dizia, cara, se o Brasil tem mais de 200 milhões de habitantes, se 1 milhão está ouvindo, 1 milhão não é nada. Isso. Mas o nível de repercussão que eles tinham, porque a Globo tinha uma audiência muito grande, tá certo? Era enorme. Agora não. Você tem um fenômeno, que é um fenômeno de uma faixa específica da população. De repente o cara tem 100 mil seguidores, 200 mil seguidores, você vai olhar, são jovens entre 14 e 21 anos que gostam de MPB, ou que gostam de rock, ou que gostam de música sertaneja, se vestem tal e vão para os lugares tais. Então você tem que pensar nisso também. Então, eu estou falando tudo isso só para responder a tua pergunta. O rádio também tem isso. Quando você vai fazer
se o perfil do teu parlamentar é mais para o interior, a rádio é muito importante. Porque as rádios do interior também, todas elas já têm, se não todas, a esmagadora maioria, já tem seu Instagram, já tem seu Facebook. Então, quando você manda para o rádio, você manda com áudio, você manda com aquele textozinho curtinho. Isso. Muitas vezes é aquele conteúdo que o cara estava precisando para fechar o programa dele. Tá? Verdade. Certo? Funciona muito melhor assim. Funciona melhor para o interior hoje do que aqui para a capital. As rádios da capital perderam importância, né? Não, mas o nível de competição aqui em Fortaleza, por exemplo, é muito maior do que no interior. A rádio lá de Jaguaribara, você deve ter 1, 2, 3 rádios. Às vezes tem um distrito que só tem aquela rádio ali, né? Então, o conteúdo chegou lá, você sabe que vai chegar para muita gente. E a pessoa que dispara, o cara que faz o tráfego, né, na rede social, ele tem que sacar isso. Isso. Hoje, o de Assis, por exemplo, deu uma entrevista sobre praias, a questão de praia. Aquela da privatização, Privatização das praias, criticando e tal. Para onde é que vai esse conteúdo? Para cidades do litoral. Nós temos 23 cidades litorâneas aqui vai mandar só para ela? Não, manda para todo mundo, mas para essas tem um impulsionamento recorte diferente. Maior. Entendeu? Perfeito. Essas vão ser as prioritárias. Perfeito. Demetrio, aqui são várias pontas que cada uma delas daria para um programa, né? Com certeza. Nosso tempo é bem curto. Quero te agradecer pela discussão, pelo nível, né? Pela qualidade aqui. Eu acho que quem está nos assistindo, seja jornalista, profissional da comunicação de uma forma geral, quem gosta da arena parlamentar, quem não é profissional da área, mas tem interesse para essa discussão, eu acho que aqui a gente conseguiu uma série de insights aqui para uma reflexão muito importante. E a gente está falando aqui, na verdade, sobre o tipo de democracia que a gente tem, para onde vai, o que é que a gente conseguiu construir ao longo do tempo. Obrigado, Demetrio. Eu que agradeço. Quando você fala a gente, não é só a gente aqui do estado do Ceará, não. Isso é um fenômeno mundial. Sim. Mundial que me preocupa bastante. Você que gostamos da boa política, da discussão, do aprofundamento. Infelizmente, hoje eu tenho que reconhecer que esse papel continua sendo importante, mas do ponto de vista do desenvolvimento da comunicação, como ela está acontecendo hoje, tem um papel secundário. Isso é muito triste, tá certo? Muito obrigado, Cleiton, pela oportunidade. Eu que agradeço. É isso, gente. Esse foi mais um Cena Legislativa. Vejo você no nosso próximo programa.